Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando e que a semana de vocês seja muito boa, afinal tem feriado nessa semana, olha que maravilha. O tema de hoje, falando em coisa boa, ele trata justamente de uma coisa importante, boa para a nossa vida. Vocês já vão entender mais sobre isso. Para conversar comigo hoje, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por me convidar mais uma vez para estar contigo. É sempre uma alegria imensa estar ao seu lado e com os nossos ouvintes eu não me canso de repetir. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Independente do horário que você esteja acompanhando, nós estamos sempre com vocês aí no carro, na sua direção defensiva, aí economizando um pouquinho, dando aquela freada, porque a gasolina e o etanol tá caro, né? Tá tudo caro. Usando o cinto de segurança, você que está fazendo aquela caminhada boa para manter uma saúde e o bem-estar, né? E para você que está em casa fazendo uma faxina maravilhosa, agradecemos imensamente a sua audiência aqui no nosso Educação Financeira para a Vida. É isso aí, Augusto, galera. Falando em saúde, o tema de hoje é bem-estar financeiro, galera. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o que é esse conceito, como ele é medido, como ele está aparecendo cada vez mais em pesquisas internacionais e agora também aqui no Brasil. Isso mesmo. Né? E também uma pitadinha de espiritualidade. Fique conosco, vamos refletir sobre bem-estar financeiro na sua vida e o que a espiritualidade tem a dizer sobre esse conceito financeiro. E você aí, já pensou se você tem um bem-estar financeiro? Como a Ana disse, existem índices para medir o bem-estar financeiro e nós aqui também vamos questionar um pouco esses índices. Exatamente, inclusive esse índice que a gente vai falar hoje, daqui a pouquinho, é um índice que compôs aí parte da minha pesquisa de dissertação de mestrado. Foi uma alegria muito grande, foi uma experiência muito bacana trabalhar com esse indicador aí, viu, que eu usei agora na minha pesquisa e foi muito legal, foi muito bacana mesmo, gente. Isso mesmo, e foi aprovada, né? Mestre. Graças a Deus, gente. Foi um momento muito especial, né? Bom, galera, a gente fala sempre de educação financeira aqui no FV, tá? O que acontece? A gente já cansou de falar para vocês o conceito de educação financeira, que é um processo que a gente vai aprendendo para tomar boas decisões. Acontece que desde 2011, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, vem percebendo que a educação financeira por si só, ela não consegue resolver nossos problemas. Então, em 2011, ali eles bateram uma tecla finalmente e eles falaram, não, todos os trabalhos, projetos, atividades, ensino de educação financeira tem que conduzir as pessoas para alcançar uma situação de bem-estar financeiro, tanto individual como coletivamente. Tá? Então isso ficou definido, é um consenso. A partir daí, várias empresas e órgãos de pesquisa começaram a trabalhar para construir um indicador consistente, porque quem aí é da área da estatística, das exatas, sabe que é difícil a gente conseguir criar um indicador, um índice, né? Que nem esse que a gente fala aqui no FV, inflação, né? Enfim, é muito complicado, é complexo, tá? Mas teve aí uma empresa chamada de CFBP, que é Consumer Financial Protection Bureau. Se eu falei errado, desculpe, gente, tá? Mas esse CFBP, em 2015, ele começou uma enorme pesquisa, assim, com milhares, aproximadamente 15 mil pessoas, tá? Para trabalhar com esse tema e definir quais são os padrões que a gente quer medir quando a gente fala em bem-estar financeiro, tá? E de fato, o que é?
Ah, muito bom, Augusto. O bem-estar financeiro é um estado, então um momento ali em que uma pessoa consegue cumprir as suas obrigações financeiras no presente, ou seja, pagar todas as suas contas em dia e viver bem, e ao mesmo tempo essa pessoa se sente segura com o seu futuro, porque ela consegue poupar. Então aí ela consegue fazer o quê? Realizar boas escolhas. Tanto hoje como escolhas para o futuro, sonhos, projetos, aposentadoria, etc. Tá? Então aqui fica já um spoiler daquilo que eu trouxe para esse podcast, o que eu preparei. Pelo que você disse, Ana, tem a ver com equilíbrio. Tudo a ver com equilíbrio. Porque ele considera não só o hoje, a gente está bem financeiramente hoje, estamos pagando as contas. Não é aquele 0 a 0, tem que sobrar um dinheiro, esse dinheiro tem que proporcionar uma sensação, um estado de segurança para que a pessoa possa tomar escolhas, tomar boas decisões, né? E tem a ver com o já e o ainda não, né? O presente e o futuro. Mas eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Fechado, tá? Então, o CFBB fez essa grande pesquisa, enfim, não vou entrar nos méritos metodológicos, quem tiver interesse a gente vai deixar o link para vocês entrarem no site, tá? E eles definiram alguns elementos, ou seja, parâmetros desse índice, para dizer, olha, bem-estar financeiro dessa pessoa, ele é alto, ele é médio, ele é baixo, tá? E aí tem 2 grandes elementos que são trabalhados, que é a segurança e a liberdade de escolha, tá? Esses 2 elementos, junto com o tempo presente e o tempo futuro, eles vão formar 4 pilares do bem-estar financeiro. Então vamos lá, recapitulando. Bem-estar financeiro tem a ver com equilíbrio. Equilíbrio, segurança. Foi feito um índice e desse índice tem os elementos e tem 4 pilares. Isso, 4 pilares. Então quando a gente pega o pilar segurança, o que acontece? Ele tem que aparecer no presente e no futuro. A liberdade de escolha no presente e no futuro, tá? Então, o primeiro pilar, ele mistura a segurança e o tempo presente. E o que ele diz pra gente? Nós temos que ter controle sobre as nossas finanças do dia a dia, do nosso mês, ali no cotidiano, na vida cotidiana. Isso tem tudo a ver com o que a gente já falou sobre orçamento. Isso. Entendi. Endividamento, planejamento, né? Tudo isso. E o aspecto de segurança, considerando o futuro, nos dá o segundo pilar, que é a capacidade da gente absorver o que eles chamam de choques financeiros, que na verdade uma tradução mais adequada pra gente seria imprevistos. Entendi, imprevistos. Imprevistos. Então, por exemplo, a gente tem uma reservinha ali, aconteceu a perca de um emprego, pandemia, o nosso imprevisto que a gente teve aqui na nossa casa nova, de mudança, né? Depois a gente conta pra vocês. Mas enfim, tem ali aquele segundo pilar, eu tenho uma grana que me dá essa segurança. Então, a segurança no presente e a segurança no futuro, tá? Entendi. O terceiro pilar vai para a parte de liberdade de escolha. Essa liberdade no presente diz o seguinte: nós temos que ter uma liberdade financeira de fazer escolhas e aproveitar a nossa vida hoje. Entendi. Então, um lazer, uma viagem, comprar alguma coisa que a gente gosta, que nos traz uma felicidade, um bem-estar. E a liberdade de escolha no futuro tem que possibilitar o quarto pilar, que é a busca pelos nossos objetivos, nossos sonhos, nossos projetos, que aí envolve, por exemplo, a aposentadoria. Olha, Ana, é tanta coisa, tanta riqueza, esses 4 pilares, esses 2 elementos, segurança, liberdade de escolha, que os nossos ouvintes, queridos e queridas amigos e amigas, devem estar se perguntando: nossa, nunca parei para pensar sobre isso, ou que bom que eu estou refletindo sobre isso agora, nesse momento da minha vida. Pois é, gente, nunca é tarde para a gente adquirir novos hábitos. E pensar sobre essa questão do bem-estar financeiro vai possibilitar para você e para sua família, para sua comunidade, para sua empresa, ter uma saúde integral. Exatamente. Que é educação, saúde, ecologia integral, que é o que a gente preza aqui no FV, né? Então, assim, em resumo, gente, da perspectiva de segurança,
é ideal que todas as pessoas tenham um planejamento das suas finanças no cotidiano e se preparem para imprevistos. E pela perspectiva da liberdade, esse bem-estar acontece quando você tem recursos que deixam você fazer escolhas no presente sem estar limitado, tá? E ao mesmo tempo você consiga pensar no seu futuro. É o equilíbrio que fala, né? Que a gente sempre tá falando aqui. E olha que interessante, gente. A grande diferença desse indicador para outros que já existiam é o seguinte: esse indicador que vocês vão ver que ele é um teste, né? Ele é respostas de um teste que formam esse indicador. Ele foi construído a partir de análises das pessoas, dos pesquisados. Então não é uma coisa que foi pensado de cima para baixo, entendeu? A instituição criou e as pessoas responderam. Eles foram ouvindo pessoas, essas milhares de pessoas, e readequando. Olha que legal, tá? Então é um método científico justamente de baixo para cima, né? Sim. Um método indutivo, que se diz, né? Não é um método que, tá aqui, responde, a resposta tá pronta, vem de cima para baixo. Olha que legal, então foi construído, vamos dizer assim, a partir das necessidades e da vida concreta das pessoas. Exatamente, tanto que começou em 2015 e ele foi sendo aprimorado até ali 2017, que ele ficou redondinho, sabe? Então, considera justamente isso, essa perspectiva individual de cada uma das pessoas, e isso que é o mais bacana. E também uma coisa muito legal, gente, que está aí disponível no site, é que esse indicador ele foi feito para ser replicado em outros países. Inclusive está escrito lá que tem que tomar cuidado com as traduções. A gente pode traduzir alguns termos para uma realidade mais próxima à nossa, como essa questão do choque financeiro. Talvez a pessoa não entenda, mas se eu falo imprevisto, vai assim entender. como você fez na sua pesquisa com os jovens, né? Sim. Você traduziu, contextualizou, e é interessante, né, para os nossos ouvintes, aqui a gente está falando de bem-estar financeiro, de índice, de escala, vocês terão acesso exclusivo, né, como está disponível, aqui é um serviço de utilidade pública também do FV, vocês vão poder responder o questionário e saber um pouco como está o seu índice de bem-estar financeiro. Exatamente, então ali na descrição desse episódio vocês vão encontrar o link, tá, gente? Antes de eu contar pra vocês quais são as 10 perguntas que contemplam essas 4 dimensões que a gente falou, esses 4 elementos, é interessante citar que a CVM aqui no Brasil, junto com a UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles fizeram a primeira pesquisa, a adaptação desse índice, né, para a realidade brasileira. Isso foi em 2019, então é uma coisa muito recente aqui no Brasil, tá, gente? E olha só, aí o que acontece? O SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, com mais um órgão que eu não me recordo o nome, acho que é CDL, enfim, depois eu confiro e digo para vocês, realizou então essa pesquisa em 12 capitais do Brasil. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e mais algumas, para testar o nível de bem-estar financeiro dos brasileiros. E aí, diga para nós. E aí, a primeira pesquisa mostrou que o brasileiro alcançou uma média de 47,3 pontos, tá? Abaixo da média, que a média é 50, é uma escala que vai de 0 a 100, então a média é 50, tá? Dizendo, olha, mais um indicador que demonstra que nós brasileiros precisamos de educação financeira, gente, olha que bacana. Então essa escala é construída assim, ela gera um índice que é um número redondinho, e esse número diz qual que é o seu nível de bem-estar financeiro. Então, de 0 a 29 tá muito baixo, de 30 a 37 ele tá baixo, 38 a 49 tá médio baixo, de 50 a 57 tá médio alto, 58 a 67 tá alto e 68 a 100 muito alto. E eu vou contar para vocês que na minha pesquisa com a juventude aqui da Diocese de Toledo, Paraná, a gente teve uma média de 55 pontos, acima da média nacional. Então, uma juventude que tá aí, óbvio, tem uma perspectiva de melhora muito grande, pode melhorar muito,
mas já tá aí acima da média. Aí tem várias explicações. Depois eu disponibilizo lá o link da minha pesquisa para vocês lerem, mas foi um resultado bem legal, tá? E aí eu vou falar um pouquinho das perguntas do índice para vocês devem estar curiosos, né? O que pergunta nesse questionário, afinal? Né? E também, assim, Ana, esse podcast pode te ajudar, né, ali ao responder as perguntas, né? Sim, exatamente. Na hora de responder, ficar ligado, né? Então, assim, gente, o que acontece? A gente tem algumas afirmações que elas aproximam você de um bem-estar financeiro mais elevado e algumas outras que vão dizer se você tá, né, com um bem-estar aquém do que você poderia alcançar, tá? Então, as perguntas que tem estou preparado para lidar com algum grande imprevisto financeiro? Estou cuidando do meu futuro, entre aspas aqui, que a gente poderia traduzir para aposentadoria? Eu sou capaz de aproveitar a vida por conta da forma como eu administro as minhas finanças? No final do mês, eu gastei todo o meu salário? Tá? Outras perguntas são: por conta da minha situação financeira atual, eu sinto que nunca serei capaz de alcançar as coisas que eu quero na vida? Interessante. Eu sinto que estou apenas sobrevivendo financeiramente? Tenho a preocupação de que o dinheiro que eu tenho ou poupo não vai durar? E outra pergunta que eu achei legal, essa eu fiquei pensando. Comprar um presente para alguém é algo que compromete minha situação financeira no mês? São as questões sazonais, Questões sazonais. Eu tenho pendências financeiras como algumas contas atrasadas? E eu sinto que as minhas finanças controlam a minha vida, que é a última pergunta. É uma pergunta bem subjetiva. Mas são perguntas que são fáceis de serem respondidas. Óbvio que você tem que dar uma paradinha ali para pensar. Mas é muito tranquilo de se responder. No final, ele te dá um número. O próprio questionário, o link que a gente vai passar vai te dar lá 49. Aí você vai ver se a sua situação tá ok ali ou se pode ser melhorada. Ana, o que é legal é que tem muita confidencialidade. Sim. Você não precisa se expor no quesito, eu tenho que botar meus dados bancários. Nada disso, né? A coisa é muito segura e é um serviço de utilidade pública porque você pode saber como que é o índice de bem-estar financeiro seu, da sua família, das pessoas aí que você ama tanto, sem se comprometer. Não é golpe, não é nada assim para pegar os seus dados. Acho que é legal falar sobre isso, né? Sim, muito importante, né, diante de tantos golpes e tantas coisas que a gente vê hoje, né? E outra coisa importante que você me fez lembrar sobre esse índice é que, assim, as pessoas podem se perguntar: tá, Ana, mas para uma pessoa jovem, né, pode ser que ela responda que não tá ainda guardando dinheiro para o futuro, porque talvez ela acabou de começar a trabalhar, tá com uma renda um pouco baixa, tá investindo em educação, e aí a pessoa idosa vai responder e tá tranquilamente financeiramente porque já tá aposentada. Então, esse questionário, ele existe duas versões. Uma versão que vai de 15, acredito que é 61 anos, a idade que tá lá, se eu não me engano, e de 62 para mais. Olha só. Porque aí os pesos das perguntas são diferentes na hora de calcular o índice. Por isso que na hora de verificar o índice tem duas colunas, né? O pessoal vai perceber. Sim. Se você tem uma idade até 60 anos e acima de 60 anos tem... Então prestem atenção nas idades, né? Sim. E também tem uma outra aba importante que é: eu estou respondendo esse questionário, ou tem alguém respondendo por mim? Porque pode ser, por exemplo, eu vou perguntar para você e responder. Isso também implica na hora da soma dos pontos. Então, essa metodologia ela é muito boa. Que legal. E é altamente segura, né? Altamente segura. Pesquisando sobre ela, porque eu tive que entender como funcionava, a construção desse índice para minha pesquisa, eu descobri que, inclusive, é a mesma metodologia que é usada nas pesquisas do Enem, que é aquela que, se você não pode chutar várias perguntas, sabe? Ele é feito, chama teoria da resposta ao item. Então, as perguntas, elas têm pesos diferentes para cada resposta, que se a pessoa for tentar fazer, tipo, marcar toda a mesma alternativa, dá um bug ali no questionário, entende? É muito legal, muito bacana mesmo, gente, vale muito a pena.
E só mais uma questão, né? O site tá em inglês, então tem uma versão em português, só que essa versão em português, que eu também vou disponibilizar o link para vocês, não tem essa questão de escolher a idade ali. Mas a versão em inglês tem, mas vocês podem colocar lá no tradutor e traduz as perguntas tranquilamente, dá para responder normal esse questionário. É muito bacana. Vocês vão se divertir com esse episódio e respondendo esse questionário. E agora, Augusto, conta pra gente da perspectiva da espiritualidade. Olha, Ana, nós temos. Um pouco antes da questão da espiritualidade cristã, acho que valeria a pena a gente falar um pouco sobre aspectos filosóficos. Sim. O que você acha? Bora lá! Porque a filosofia nos permite um pensamento crítico, o questionamento. A gente poderia pensar sobre esse tal índice de bem-estar financeiro. O que é bem-estar, né? Uma questão um pouco relativa. Sim. A gente poderia fazer uma distinção entre bem-estar ou estar bem. Olha só. Bem-estar parece indicar algo como qualidade de vida. E qualidade de vida tem a ver, às vezes, como um padrão, como uma questão social pré-estabelecida, um modismo, regras, né, que a sociedade coloca para ter uma boa qualidade de vida. Então, o que a filosofia nos permite questionar, espera aí, será que ter um bem-estar é ter aquele tipo de padrão de consumo, aquele padrão social? Essas são as regras do momento? Então, muitas pessoas podem estar se perguntando, será que o EFV tá dentro dessa temática? Que tem muito a ver com as questões que trazem autoajuda, ou tantos, os coachismos. Eu fui pesquisar sobre bem-estar financeiro, Ana, na internet, achei várias meditações de bem-estar financeiro que trata isso com um antropocentrismo, o eu, o umbigo, a prosperidade. Então eu gostaria de questionar isso mais pelo viés filosófico, primeiramente. Sim. Falando sobre o estar bem, ao invés de bem-estar. O estar no sentido do ser, a pessoa estar bem. Não estar bem só consigo mesmo, mas ter uma vida de qualidade, diferente de uma qualidade de vida. Isso tem a ver com um percurso filosófico que Aristóteles fala para chegar à eudaimonia. Nós já falamos sobre isso aqui nos nossos episódios. Eudaimonia é uma palavrinha grega que traduzindo é a felicidade. Ser feliz. Para chegar à felicidade, ou seja, ter uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de qualidade, é preciso ter um caminho, a areté, as virtudes, para bem viver. Isso é uma filosofia, um estilo de vida. E isso se alinha muito àquilo que os educadores financeiros, como a professora Vera Rita, Gustavo Cerbasi, falam do equilíbrio, do autocontrole, que são hábitos, comportamentos. Então eu acho que é mais interessante falar de uma vida de qualidade, o bem-estar no sentido de estar bem consigo e com os outros, aí tem a dimensão comunitária, Sim. do que um bem-estar intimista. Sim. Um bem-estar, eu e meu umbigo, eu me salvo, eu me basto. E a pandemia escancarou a necessidade de que ninguém se salva sozinho, como diz o Papa Francisco. Então, por isso, Ana, eu me fiz lembrar, falando de eudaimonia, de felicidade. Uma tradução de felicidade para o latim é bem-aventuranças. E nós estamos comemorando o Dia Mundial dos Pobres. E eu me lembrei de bem-aventurados pobres, porque eles herdarão o reino dos céus. Então, falar em felicidade é falar em reino de Deus, em vida eterna. E como falar de bem-estar, de índice de bem-estar, num momento onde há muita injustiça social, desigualdade social? A gente testemunha isso. E aí me fez lembrar justamente isso. Olha, a gente não pode esquecer que o bem-estar financeiro ele tem que estar a serviço do próximo, Sim. dos demais. E nesse Dia Mundial dos Pobres, que é o 5º ano consecutivo, na sua carta,
dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, Oba. o Papa escreveu com o título Sempre tereis pobres entre vós, para não nos acomodarmos com as injustiças sociais. Ele diz, Jesus se identifica com os pobres, Deus é pai dos pobres e se aproxima deles. Em Jesus, Deus se faz pobre com os pobres. E eles são os verdadeiros evangelizadores. Olha só, nós estamos falando de bem-estar. Então, falar de bem-estar é falar de justiça social. O Papa Francisco escreve, o Evangelho de Cristo impele a ter uma atenção muito particular para com os pobres e requer que se reconheça as múltiplas e demasiadas formas de desordem moral e social que geram sempre novas formas de pobreza. Parece ganhar terreno a concepção segundo a qual os pobres não só são responsáveis pela sua própria condição, mas constituem também um peso intolerável para o sistema econômico, que coloca no centro o interesse de algumas categorias mais privilegiadas. Olha, vou repetir. Os pobres são pobres por sua própria condição e se constituem um peso intolerável ao sistema econômico, que coloca no centro os interesses de algumas categorias privilegiadas. E o Papa continua, olha só que interessante, falando em bem-estar. O mercado que ignora ou discrimina os princípios éticos cria condições desumanas que se abatem sobre as pessoas que já vivem em condições precárias. Deste modo, assiste-se à criação incessante de armadilhas novas da miséria e da exclusão, produzidas por agentes econômicos e financeiros sem escrúpulos, desprovidos de sentido humanitário e de responsabilidade social. Nossa, gente, essa carta foi assim um choque de realidade. Não foi um choque financeiro, mas foi um choque de realidade, né, gente? Mas você me fez lembrar uma coisa muito importante, Augusto, lembrando aqui, né, que é isso, ninguém e nem o Papa Francisco está comemorando o Dia Mundial dos Pobres porque ele quer que as pessoas sejam pobres, né? Essa pobreza no sentido de evangelho, né? Mas não pobreza no sentido de passar fome, não ter emprego, é justamente isso que ele está criticando nessa carta, né? E o bem-estar financeiro é uma coisa muito interessante que eu estava pensando enquanto você falava. Ele perpassa a renda, você percebeu? Porque você precisa ter renda para ter segurança hoje e amanhã, para ter liberdade hoje e amanhã dentro desses elementos, você precisa ter acesso a uma renda e uma renda que lhe permita viver. E para ter uma renda você tem que ter um emprego. E todas essas questões têm a ver com políticas econômicas. E a gente está vivendo um momento hoje no Brasil que com certeza fazendo essa pesquisa ano que vem, se for feita, vai ver que o nível de bem-estar financeiro dos brasileiros caiu. Porque a renda não possibilita você, mal e mal, ter o básico hoje, né? Então essa é a nossa crítica para o FV, além do próprio nome do índice, que eu achei muito interessante essa jogada que você fez com qualidade de vida, vida de qualidade, estar bem. A gente tem que entender, a gente só vai avançar nesse índice com educação financeira voltada ao bem-estar financeiro, somado com políticas públicas, políticas econômicas que sejam voltadas principalmente para os pobres, para que eles alcancem essa renda, tenham dignidade, trabalhem, participem da vida econômica e aí sim com a educação financeira consigam se organizar e ter uma vida de qualidade. E nós vamos deixar no link da descrição essa carta belíssima do Papa, com muitas riquezas, reflexões muito bacanas. Justamente, Ana, colocando os pobres no centro da vida social, eles não são um peso. E essa frase do Evangelho segundo Marcos, 14, versículo 7, sempre tereis pobres entre vós, é quando Jesus, aquela mulher banha o seu pé com perfume de alabastro, e aí os discípulos ficam incomodados, onde já se viu gastando dinheiro para isso, e ele diz essa frase, pobres sempre tereis entre vós, que não deve gerar em nós um comodismo, mas o Papa diz ao contrário.
contrário. uma identificação de Jesus para com os pobres. Lembra no Evangelho segundo Mateus, quando ele se identifica de fato: tive fome, tive sede, estava nu, preso e foste me visitar. Bem, justamente para gerar uma sociedade mais empática, uma sociedade mais comprometida com o próximo, com aquele que está numa vulnerabilidade social, com aqueles que necessitam, como você disse, de uma renda básica, de um auxílio. Então a importância, a necessidade urgente de um Estado presente, atuante, e isso são fundamentos da doutrina social da Igreja, das espiritualidades franciscana e inaciana. E aí é um pouco dessas reflexões que eu gostaria de trazer sobre o bem-estar financeiro numa perspectiva de inclusão, de participação, e não de um elitismo, de achar que isso é eu estar bem e eu me basto a si mesmo. Não, nós vivemos numa sociedade. Então, o cuidado com o outro é uma categoria ética e é uma exigência para o discipulado a Jesus de Nazaré. Lembremos, para adquirir a bem-aventurança, a vida boa, a vida eterna, Jesus dá um caminho. Então, as bem-aventuranças é praticar a justiça, ser um promotor da paz, são exigências para o segmento de Jesus Cristo, que a gente não pode ficar indiferente a tudo isso. Com certeza, Augusto. E isso apareceu, né, até na própria construção do índice, que eu acho que a coisa mais legal é justamente ouvir as pessoas, né, ali de baixo para cima, que foi o que foi feito, um grande trabalho muito bacana, que a gente possa aproveitar, utilizar, inclusive para melhores políticas públicas. Então, pesquisadores, bora lá! Vamos lá usar esse indicador, vamos ajudar a melhorar isso para o Brasil e cobrar das políticas públicas pensarem, né, no bem-estar financeiro, tá? Bom, galera, esse foi o nosso podcast de hoje. Um beijo especial hoje para Cascavel, porque agora a gente tá em novo endereço. FV mudou, gente, de Toledo para Cascavel. Então, um beijo para os nossos ouvintes aqui da minha terrinha de Cascavel. Um beijo muito especial para vocês. Que, inclusive, hoje completa 70 anos, gente, é mesmo, de emancipação, de história. Estamos aqui no Oeste Paranaense, na capital do Velho Oeste. Então, agradecemos imensamente aos nossos ouvintes aqui de Cascavel, o povo da Arquidiocese de Cascavel, os párocos e os paroquianos, todos os nossos ouvintes. Um beijo a cada um de vocês. E lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.